Olá! De 2 em 2 anos, nós vamos às urnas para eleger os nossos representantes. Mas você sabe o que eles fazem? E onde eles fazem? Como se manifesta o poder legislativo? Na aula de hoje, vamos aprender isto. Meu nome é Bianca e hoje vou falar com vocês sobre o poder legislativo e como ele se manifesta. Bom, nós temos o sistema adotado pelo Brasil, a teoria da separação dos 3 poderes. Isso quer dizer que os poderes do Estado, eles são divididos entre judiciário, legislativo e executivo. E essas manifestações, elas se dão no âmbito da União e dos estados e Distrito Federal e os municípios que não têm o poder judiciário, mas que têm o poder legislativo e o poder executivo. No nosso artigo 44, reza que o poder legislativo ele é exercido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Portanto, nós adotamos o sistema bicameral, ou seja, 2 casas legislativas para apreciar um projeto de lei. No Senado Federal, nós temos aqui essa concha virada para baixo, representada aqui pela nossa figura de Oscar Niemeyer. Ele representa os estados e o Distrito Federal. Os estados e o Distrito Federal são representados por 3 senadores cada um. Isso quer dizer que hoje nós temos eleito 81 senadores, porque temos 26 estados-membros mais o Distrito Federal, que é um ente federativo. O sistema eleitoral adotado é o majoritário, enquanto que a idade mínima para que eles possam representar os estados e o Distrito Federal é de 35 anos. O mandato a ser exercido no Senado Federal é de 2 legislaturas. No nosso artigo 44, aqui no parágrafo único, fala que cada legislatura terá 4 anos. Se então o senador ele possui um mandato de 2 legislaturas, logo 8 anos ele ficará ali representando os nossos estados e o Distrito Federal dentro do Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ela está aqui com essa concha virada para cima, como se a gente pudesse dizer a ela o que a gente quer que seja feito. E ela representa o povo, é justamente a nossa voz. Por isso, nós temos 513 deputados federais, que eles são eleitos proporcionalmente à população de cada estado. Então, se é um estado mais populoso, nós vamos ter mais deputados federais eleitos. Se é um estado menos populoso, nós vamos ter menos deputados federais eleitos. O sistema eleitoral aqui é o proporcional, então é aquele que a gente vota no partido e aquele partido que tiver uma votação maior é o que vai eleger uma maior quantidade de cadeiras dentro da Câmara dos Deputados. A idade mínima para os representantes da população de cada estado é de 21 anos e o mandato é de uma legislatura, portanto 4 anos. Aqui, a título de exemplo, nós temos o estado de São Paulo com uma população de 12.330.000 habitantes. Isso quer dizer que o estado de São Paulo ele tem mais deputados federais eleitos. Mas quantos deputados federais eleitos? A nossa Constituição ela prevê um teto para que cada estado possa ter deputados eleitos e esse teto é de 70. Portanto, o estado de São Paulo, mesmo com uma população tão grande, ele tem como representantes eleitos na Câmara dos Deputados 70. Aqui nós temos o Acre com uma população de 790.000 e como nós temos também o mínimo para que possa representar a população de cada estado de deputados eleitos, nós temos 8 deputados eleitos no estado do Acre. Aqui, como vimos, na União nós temos as figuras dos representantes dos deputados federais e os senadores. Nos estados e Distrito Federal, nós temos as figuras aqui dos deputados estaduais ou distritais. Os deputados estaduais são aqueles eleitos para as assembleias legislativas estaduais. E os deputados distritais, eles são eleitos para representar a população dentro do estado na Câmara Legislativa. Nos municípios, nós temos aqui os vereadores que vão nos representar nas câmaras municipais. Bom, nós vimos que o sistema federal é o bicameral, nós vimos que os estados eles têm representatividade
dentro de cada estado, cada lei aprovada vai valer dentro daquele território, ou seja, se a gente tem uma lei que é aprovada dentro da Assembleia Legislativa, essa lei ela vai valer dentro do território do estado em que foi aprovada essa lei. Por exemplo, no sistema federal, nós temos a separação de duas leis. Temos as leis federais e as leis nacionais. As leis federais são aquelas que são válidas para aquelas pessoas que compõem a federação. Portanto, aqui a título de exemplo, nós temos a Lei 8.112, que fala sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Essa é uma lei federal. E nós temos também as leis nacionais. As leis nacionais, por exemplo, as leis penais, as leis eleitorais, elas são válidas em todo o território nacional. Mas nós também temos as câmaras municipais. Então, se eu aprovo uma lei dentro da Câmara Municipal, por meio dos meus vereadores, dentro de Belo Horizonte, essa lei ela vai valer apenas para Belo Horizonte. Não vai valer para Contagem, não vai valer para Betim, vai valer só para o território de Belo Horizonte. A função típica do Poder Legislativo é de legislar, mas também temos como função típica a fiscalização. Mas quem vai fiscalizar? O que vai fiscalizar? Bom, depende de onde estiver exercendo esse poder de fiscalização. Se for dentro do Senado ou dentro da Câmara dos Deputados, a fiscalização vai ser do presidente da República. Enquanto que as assembleias legislativas e as câmaras legislativas, elas vão fazer a fiscalização dos governos. Portanto, o governo estadual ele vai ser fiscalizado por essas casas legislativas. Já em âmbito municipal, dentro das câmaras municipais, nós vamos ter uma representação de fiscalização da prefeitura. Então, nós vimos que o Poder Federal ele adota o sistema bicameral, duas casas legislativas. Nós vimos que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles são representados por uma casa legislativa, portanto, o sistema unicameral. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para mais outras dicas como essa.